Filipenses capítulo 4, versículo 12 ao versículo 13 diz assim: Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. A carta de Paulo aos Filipenses ela é bem interessante devido ao contexto a qual ela é escrita. Quando Paulo a escreveu, ele estava preso lá em Roma. E se a gente olhar o contexto de Paulo, a gente poderia pensar, nossa, ele tem inúmeras justificativas e motivos para ele ser negativo, para ele ser dominado por aquilo que ele está vivendo. Mas ainda assim, a mensagem que Paulo transmite aos seus leitores é que eles tenham alegria em meio às adversidades. E a primeira impressão que podemos ter, né, quando a gente olha isso, é como que a gente vai ter alegria passando por problemas, passando por uma adversidade. Porque eu sei que é uma situação bem difícil, uma tarefa complexa demais a gente encontrar alegria nos problemas. Normalmente quando a gente passa por algum problema, a gente fica cego e a gente só concentra os nossos pensamentos e os nossos olhos naquilo que a gente está enfrentando. E no decorrer da sua carta, Paulo ele vai trazer muitas lições valiosas a respeito de encontrarmos a alegria em meio aos problemas e tribulações, às adversidades a qual nós enfrentamos. E esse é um tipo de pensamento que está acima dos padrões do mundo. Ele desafia os seus leitores a buscarem e a se concentrarem nas coisas positivas presentes na sua caminhada e, acima de tudo, a depositarem a sua confiança em Deus. Mas aí a gente volta à pergunta, como que eu vou ter alegria em uma situação de adversidade? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar a quem nós recorremos quando a gente enfrenta um problema. Normalmente a gente, quando passa por um problema, a gente recorre a parentes, recorre a amigos, recorre a livro de autoajuda ou qualquer outro meio para nos aconselhar, nos ajudar a fugir desse problema, a enfrentar esse problema, ou desviar a nossa atenção, o nosso foco desse problema. E a última pessoa que a gente recorre geralmente é a Deus. Porque a gente pensa, Deus está muito distante, Deus ele não pode me ajudar, ele não se importa com meus problemas, ele virou as costas para mim, sei lá, a gente encontra inúmeras justificativas para não procurar a Deus em primeiro lugar. Mas a Bíblia diz o seguinte, lá no Salmo capítulo 34, versículo 15: Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para os seus clamores. Ou seja, Deus sim está atento a tudo que acontece em nossas vidas. Mas o problema é que a gente se concentra tanto nos nossos problemas, a gente se esquece de tudo que está ao nosso redor. E isso é algo bem normal, né? Quando a gente passa por algum problema, a gente ficar cego, né? E o segundo ponto é qual é a sua reação quando você passa por um problema. Bom, eu confesso que eu, Lucas, geralmente quando acontece alguma coisa comigo, a minha primeira reação é reclamar. E eu sei que eu sou uma pessoa que reclama muito, mas eu tenho trabalhado para mudar essa característica, né? Porque não é legal ser uma pessoa que reclama de tudo. E assim como eu sei que muitas pessoas, quando elas enfrentam uma dificuldade, elas enfrentam um problema, por menor que ele seja, elas reclamam, elas duvidam, elas questionam. E às vezes elas, como eu falei anteriormente, né, como a gente acredita que Deus ele está distante, Deus não vai nos ajudar, que Deus virou as costas para a gente, e a gente faz a mesma coisa, a gente vira as costas para Deus também. A gente tenta dar o nosso jeito, arrumar magicamente uma solução. Mas quando nós agimos por nossa conta, o nosso problema, ao invés dele diminuir, pelo contrário, ele só aumenta. Um problema que era pequenininho se torna cada vez maior. E quando nos deparamos, né, com o texto ao qual foi lido lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, nós vemos Paulo dizer que ele sabe que é viver em qualquer tipo de situação, seja uma situação favorável, seja uma situação problemática, seja uma situação tranquila ou não. E qual que é o segredo de Paulo? Qual é a fórmula secreta que ele encontrou para saber viver dessa forma? O segredo está na sua confiança em Deus. Não tem uma receita mágica, não tem uma fórmula secreta. A gente precisa simplesmente depositar a nossa confiança em Deus. Deus ele é fiel, ele nunca vai desamparar um filho, ele nunca vai nos abandonar. E ele vai nos dar a força necessária para a gente enfrentar qualquer problema. E nesse dia, né, eu venho desafiar você a depositar sua confiança nele, tendo a plena certeza de que ele está trabalhando em seu favor. No livro do profeta Isaías tem uma passagem que eu acho incrível.
Está lá no capítulo 64, no versículo 4, que diz que desde a antiguidade, nem ouvido ouviu, nem olho viu, um Deus semelhante a ti que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Bom, ele deixa claro que ele trabalha em favor daqueles que esperam nele, daqueles que confiam nele. E cabe a mim, cabe a você decidir o que fazer. E geralmente a gente tem duas opções. E a primeira opção é a gente passar pelos problemas, as adversidades, os dias difíceis, a gente reclamando, a gente questionando, a gente duvidando. Ou cabe a gente passar pelos problemas confiando em Deus, depositando a nossa confiança nele, sabendo que ele pode transformar o nosso momento difícil em um testemunho. E você pode ter certeza que você pode sim ter alegria, você pode sim encontrar alegria em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Basta você tomar a decisão correta, que é confiar no Senhor. E nesse dia, minha oração é para que você tome essa decisão. Você deixe o Senhor trabalhar em sua favor. Você passe a confiar, você passe a depositar a sua confiança nele. Que Deus te abençoe.